Há 122 anos, 1898, um teólogo muito dedicado, Abraham Kuyper, realizando uma série de palestras sobre o calvinismo, disse em sua primeira palestra algo muito marcante e que, desde aquele tempo, deve estar despertando a igreja para a realidade do mundo ao seu redor. Ele disse o seguinte: em 1789, o ponto crucial foi alcançado. O grito furioso de Voltaire, abaixo com o salafrário, foi apontado para o próprio Cristo. Mas este grito era simplesmente a expressão do pensamento mais oculto do qual nasceu a Revolução Francesa. O protesto fanático de um outro filósofo: não precisamos mais de Deus. E o lema odioso: nenhum Deus, nenhum Senhor, da Convenção. Foram os lemas sacrílegos que naquele tempo anunciaram a libertação do homem como emancipação de toda autoridade divina. O homem rejeitando Deus. O homem rejeitando completamente o governo de Deus. Em nossos dias, vimos uma série de manifestações deste protesto e revolta do homem. Recentemente, na China, igrejas foram obrigadas a falar bem do governo, caso contrário, poderiam ser fechadas. Porque, tendo em vista, inclusive, a pandemia e essa tentativa de um lado da política de alcançar a proeminência, o cristianismo reagiu, tendo em vista que ele não poderia apoiar tal vertente, como é a política da China. Nos Estados Unidos, diversas bíblias e bandeiras foram queimadas, um protesto contra o governo conservador de Trump nos Estados Unidos. No Chile, 2 igrejas foram queimadas durante manifestos relacionados a mudanças constitucionais. Mas por que a igreja? O que ela tem a ver com isso? No Brasil e também nos Estados Unidos, diversas mulheres têm, não foi um momento só não, têm aparecido nuas nas ruas como uma expressão de manifesto. Contra o quê? Afinal das contas, não diz nada aquelas mulheres estarem nuas, mas contra valores absolutos. Por isso a nudez. Grupos militantes da ideologia de gênero têm confrontado ativamente e frontosamente o cristianismo, como foi numa das passeatas LGBT, em que um dos travestis apareceu como se fosse o próprio Cristo. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem defendido, e basta olhar no site da ONU, uma agenda que é anticristã, defendendo inclusive a ideologia de gênero. E está lá para todo mundo ver. As mídias propagam com frequência a ideia de que o indivíduo deve seguir seu coração. Creio que com certeza você já ouviu em algum lugar, desenho animado, filme, novela, série, qualquer que tenha sido a manifestação, a produção cinematográfica. A ideia de que o homem, para ser feliz, deve seguir o seu próprio coração. Isso é propagado constantemente. Todas as áreas da sociedade estão debaixo da influência do relativismo e do pluralismo. Todas as áreas foram afetadas pelo relativismo e pelo pluralismo. O que é isso? Todas as ações têm algo em comum. Tudo isso que nós elencamos tem algo em comum. É aquele desejo mais forte do homem pecador de ficar completamente livre de toda e qualquer autoridade. Não só de Deus, mas toda e qualquer autoridade. Quer seja uma pessoa, um presidente, por exemplo, ou mesmo
quer sejam os valores absolutos. Para quê? Para fazer tudo o que o seu coração quiser. Para fazer tudo o que quiser, não importa se bom ou ruim, mas fazer tudo o que quiser, como uma expressão de liberdade, de falsa liberdade. É o mundo gritando contra o Criador. Não queremos a intervenção de Deus sobre nossas vidas. E o mundo tem feito isso ao nosso redor. E você? Como você tem reagido ao governo do Deus Criador? Como você tem reagido ao governo do Deus Criador? Nós vamos dar sequência na exposição do Evangelho segundo João, e nós vamos outra vez voltar para o capítulo 18 e 19, só que dessa vez, aproveitando um pouco mais do fim, e focando em um ponto específico que estes dois capítulos vão nos apresentar. João, capítulo 18 e 19, capítulo 18, a partir do versículo 33. E então seguimos com o capítulo 19 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não esse, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo,
Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Senhor Deus amado, a tua palavra é a verdade. E nós estamos diante dela para aprendê-la e conhecer a ti, o Senhor da glória, e as tuas obras magníficas, dentre as quais a maior delas, inigualável, é a redenção. Por isso pedimos, Senhor, que pelo teu Santo Espírito e palavra, fala ao nosso coração. Capacita-nos a compreender a tua palavra e aplicar a nossa vida, para que então possamos viver para a tua glória e nos alegrar no Senhor, para que possamos desfrutar melhor das tuas promessas fiéis e verdadeiras e nos alegrar no Senhor. Ó Deus, fala conosco, porque quem poderia falar tua palavra, senão, ó Deus, o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, da tua vontade, usando os pecadores para a tua glória. Então fala, Senhor, fala conosco a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eles rejeitaram completamente o governo do Senhor Jesus. Essa não é a primeira vez. Não é a primeira vez que o homem rejeita completamente o governo de Deus. Não. Lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente se chega junto de Eva, e tentando Eva, colocando diante dela dúvidas e propostas tentadoras, diz o texto que no versículo 5 do capítulo 3, a serpente disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Eles rejeitaram o governo de Deus para tentarem ser iguais a Deus. Uma suposta liberdade, o suposto conhecimento melhor. Eles rejeitaram Deus. Eles tinham tudo. Eles tinham o próprio Deus, que na viração do dia passeava pelo jardim. Para se encontrar com o homem e a mulher, sem pecado, imortais, e tendo um relacionamento com Deus, íntimo, profundo com Deus, e ainda rejeitaram a Deus.
O homem desprezando a autoridade e o governo do seu Criador. Como você tem reagido ao governo do Deus Criador, ao governo de Cristo Jesus? Esse texto que nós lemos, e em especial o versículo 15 do capítulo 19, parece-nos ser um perfeito paralelo, e o paralelo que seria o cumprimento do que a Escritura anteriormente nos disse, um paralelo de um texto anterior, 1 Samuel, capítulo de número 8. Quando o povo se dirige para Samuel e pede um rei. Samuel era juiz e julgava Israel. Todavia, o fato dos filhos de Samuel não serem fiéis e dedicados como o próprio Samuel, despertou mais ainda o interesse de serem iguais às outras nações. Então o povo se dirige para Samuel e diz o seguinte no versículo 5. E lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Samuel, a gente não tem rei, todo mundo tem. A gente quer ter um rei. Todavia, Israel tinha um rei, porque Deus governava Israel por meio dos seus profetas, por meio do sacerdócio. Deus governava, e até mesmo por meio dos seus juízes, porque pela palavra de Deus, Deus guiava o seu povo. E então, diz o versículo 6 que essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O povo libertado por Deus do Egito, o povo sustentado por Deus no deserto, o povo abençoado por Deus com a terra prometida, o povo que viu maravilhas, é o mesmo povo que rejeitou o reinado de Deus. Que reinado, me diga, que reinado em todo o mundo, em todas as gerações, que reinado poderia ser melhor do que o governo do Deus eterno? Santo, justo, fiel, misericordioso, bondoso, gracioso, aquele que abençoou com toda sorte de bênção Israel. Israel rejeitou o governo de Deus, o Deus que operara no meio do povo. E no versículo 15, diz o texto, que ao verem Jesus e Pilatos dizendo: eis aqui o vosso rei, eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. E trocaram o rei da glória por um pecador imundo, César, que com tirania governava os homens. Como o homem é mau, como o homem é mau. Despreza o governo de Deus para colocar outro em seu lugar. Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado você? Não há homem sem rei, não há homem sem um governo. Todos nós temos alguém que nos governe, quer seja o coração pecador, quer sejam homens ao nosso redor.
Todos nós temos alguém que nos governa. Quem governa a tua vida? Mas aquele não é o único texto. Um outro texto, um pouco mais adiante, importantíssimo também, citado inclusive várias vezes no Novo Testamento, é o Salmo 2. No Salmo 2, a rebelião é ampliada. Já que no em Samuel, a rebelião é do próprio povo de Deus, Israel. No Salmo 2, os gentios se rebelam contra o Senhor. Ninguém quer o governo de Deus, ninguém. Diz então o salmista no versículo de 1 a 3, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O mundo rejeitando o governo de Deus. O mundo. O governo de um rei tão bom, que no Salmo 2 manifesta misericórdia até aos rebeldes que se arrependem de sua rebelião. Lá em Lucas, nós encontramos Jesus chamando a nossa atenção para o fato de que nele se cumprem esses textos. Lucas capítulo 19, nos diz, nos versículos 11 a 14, numa parábola contada por Jesus, que na verdade todos esses textos têm como propósito apontar para o governo eterno de Cristo e a rejeição da parte do homem contra o Senhor Jesus e o seu governo. Diz assim o versículo 11 de Lucas 19, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Israel gritando, fora, fora! Um povo rebelde, rejeitando o governo do Deus Criador, para viver segundo a própria vontade, e não conforme a vontade do Senhor. Mesmo Deus fazendo tudo de tão bom, os homens rejeitam o governo de Deus. Os homens podem até ver em Cristo um exemplo. Vocês vão ver que no Oriente, mesmo as religiões mais estranhas ao cristianismo, as religiões orientais, como por exemplo o Gandhi, comentou sobre Cristo. Um grande homem, aprecio o vosso Cristo, não o vosso cristianismo. Disse Gandhi olhando para Cristo como um modelo de homem. Mas esses mesmos homens jamais aceitarão Cristo como Senhor de suas vidas, como Rei de suas vidas, como aquele que governará as suas vidas, aquilo que pensarão, aquilo que dirão, aquilo que farão, eles não se submeterão, porque eles não querem um rei, para que eles vivam segundo a sua própria vontade. Você quer que Cristo governe a sua vida? Reflita agora, pense. Por mais absurdo que você possa considerar tudo que nós falamos aqui, sobre o que os homens já fizeram ou estão fazendo por aí, tudo que você disse, olha que absurdo, por que eles fazem isso? Olha que absurdo, protesto, queimando igreja. Reflita. Você quer que Deus governe a sua vida?
Porque não é preciso queimar igrejas para se rebelar contra o governo de Cristo. Basta desprezar a sua palavra. Basta desprezar a sua voz, que como voz de um rei, anuncia a sua vontade para a nossa vida. Não é preciso queimar igrejas para ser um grande rebelde. Basta desprezar a palavra do grande rei, o Rei da Glória. Você quer que Cristo governe a sua vida? Tem certeza? Eu sei que você até vê a necessidade dele ser o teu Salvador. Afinal, talvez você já tenha percebido a miséria em que você vive e a necessidade de que alguém pague a tua dívida. Como alguém que devendo na praça não vai negar se um outro chegar e disser assim, olha, eu vi que a tua situação é difícil, teu pai, tua mãe, teu irmão, qualquer que seja a pessoa, eu vou te ajudar, eu vou pagar a sua dívida. Eu creio que você não vai rejeitar tal auxílio. Mas Cristo não é só Salvador. Ele é Senhor, é Rei. Você quer que Cristo governe a sua vida? O capítulo, como nós falamos, 18 e 19, nos mostram Cristo como Rei. Importantíssimo o que Pilatos, como instrumento de Deus naquele momento, para cumprimento da vontade divina, inclusive a morte de Cristo. Como diz Atos capítulo 4, tudo foi feito segundo a vontade do Senhor, a oração da igreja. A frase diz, Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Jesus é Rei. Mas o nosso Rei não é um rei deste mundo. Voltamos então para o início do texto. O texto diz que Pilatos entrou no pretório, então foi examinar a questão. Observe que nós temos um tribunal. Os acusadores são os judeus, Jesus é o réu, Pilatos é o juiz e não tem ninguém para defendê-lo. Nós estamos num tribunal. É por isso que o versículo de número 10 e 11 dizem o seguinte. Então Pilatos, capítulo 19, versículos 10 e 11. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Jesus está diante de um juiz. Se um juiz, aqui hoje, perguntar a você, dentro de um tribunal, algo a respeito do caso, você sentirá a obrigação de responder ao juiz, como um gesto de respeito ao juiz. Jesus, ao contrário, fica calado, como uma ovelha muda perante os seus adversários. Não diz nada. Pilatos se aborrece, porque Pilatos tem autoridade para condená-lo. E ele está ali até mesmo para ajudá-lo. Porque diz o texto várias vezes que Pilatos queria libertar Jesus, porque ele percebeu, como um juiz, averiguando as questões, que não havia nenhum crime. Jesus não era culpado de nada. Portanto, Pilatos viu que era por inveja. Pô, vamos libertar Jesus. Isso aqui não faz sentido algum. E Pilatos se aborrece com o silêncio de Jesus. Jesus, colabora. Não quer ser liberto dessa situação? Diz o texto que Pilatos disse para Jesus, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos, se não viesse de cima, não terias autoridade. O que Jesus está dizendo é o mesmo que Paulo vai dizer lá na frente, em Romanos capítulo 13, nos versículos de número 1 a 4.
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Até aí já basta para nós entendermos. Ou seja, Jesus disse para Pilatos: é verdade, Pilatos, você tem autoridade, mas a autoridade que você tem vem de Deus. Você está fazendo o papel de um governante e de um juiz, mais de uma esfera atuando junto. Você tem autoridade para julgar, é verdade, mas lembra, Pilatos, que essa autoridade foi delegada a você. Você não tem essa autoridade por causa da sua natureza. Você recebeu essa autoridade de outro, porque veio de cima. Deus deu autoridade a você. É verdade, você está fazendo uso de sua autoridade. Mas Jesus logo em seguida diz: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus está dizendo? Pilatos, o que você está fazendo aqui é seu papel. É uma autoridade dada por Deus para julgar. E você viu que eu sou inocente. Você percebeu. Veja que nisso Pilatos estava sendo, inclusive, um juiz correto. Ele estava atentando para os fatos e viu que Jesus era inocente. Mas, Pilatos, quem me entregou a ti, tem pecado maior. E quem foi que entregou? Quem foi que entregou Jesus a Pilatos? Quem foi? Capítulo de número 30 nos diz, responderam-lhe, versículo de número 30, capítulo 18, versículo 30. Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Judeus falando para Pilatos. Versículo 35, replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. E versículo 36, respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Os judeus entregaram Jesus a Pilatos. Os judeus entregaram Jesus para ser morto. Jesus, portanto, está dizendo, Pilatos, você está fazendo o seu papel de juiz, mas os judeus não, porque Deus não confiou a eles o papel de me condenar. Eles não são juízes, eles não eram governantes, eles não tinham direito de fazer o que estavam fazendo. O pecado dos judeus era muito maior do que o de Pilatos, porque Pilatos, que foi covarde no seu julgamento, ao não defender Jesus até a última consequência, até o final, pois sabia que ele era inocente, mas os judeus o fizeram de propósito, com maldade, com inveja, e nem mesmo tinham autoridade para isso. Por isso que Jesus disse, o pecado deles é muito maior do que o seu, Pilatos, porque você recebeu a autoridade de Deus para julgar, eles não. Eles não. Um povo rebelde, desprezando o seu Deus, está desprezando o seu Cristo também. Pilatos está atuando como um juiz. E nesse diálogo, voltando para o versículo agora 36 que nós lemos, Jesus responde, o meu reino não é desse mundo. Jesus está sendo interrogado pelo juiz e afirma que o seu reino não era daqui. Ele não era um reino carnal. O reino de Jesus não é um reino carnal, é um reino espiritual. E não entenda espiritual numa concepção mística, fazendo um dualismo, como se pudéssemos separar o universo entre carnal e espiritual e colocar para Deus apenas aquilo que é espiritual. Não é isso. Não é como se aquilo que é físico é mal e aquilo que é espiritual é bom. A questão é que o reino de Cristo não é um reino mundano.
Porque o governo de Cristo é um governo eterno de todo o universo, de todas as coisas. Jesus também governava e governa a criação visível, e por isso restaurá-lo-á um dia. Mas o governo de Cristo não é carnal. Não é um reino igual aos nossos, mas um reino espiritual. Por isso que lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2, nos dizem o seguinte, Colossenses capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensem naquilo que é eterno. Não é porque o que é físico não tem valor, mas porque o reino de Deus é muito maior. Porque o reino de Deus envolve aquilo que é visível e invisível, aquilo que é físico e o que não é físico. Porque o reino de Deus é muito superior. E esse mundo, por causa do pecado, sofreu os danos e jaz no maligno. Portanto, pensem no que é eterno. Pensem no que é eterno. O meu reino não é desse mundo. O reino de Cristo não é carnal, é espiritual. É por isso que a teologia da prosperidade é maldita. E malditos os que a propagam, defendem e enganam o povo por meio dela. Porque o reino de Deus, como disse Paulo em Romanos, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você está buscando o reino de Deus da forma correta? Ou você está buscando o reino de Deus, eu sou cristão, eu fui abençoado por Deus, então eu vou comprar um melhor carro, um melhor imóvel, e vou me dar bem, eu vou viver curtindo a vida ou desfrutando da vida. Afinal das contas, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Qual é a sua concepção de reino de Deus? Será que você realmente está buscando o reino de Deus? Ou será que você não já está vivendo o império das trevas há muito tempo e nem percebeu? Com as muitas propostas de Satanás, porque no final das contas, o primeiro teólogo da teologia da prosperidade é Satanás. Não é os bispos por aí, não. O primeiro teólogo da teologia da prosperidade foi Satanás. Foi ele que disse para Jesus, tentando a Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 4, versículo 8. Levou ainda o diabo, é a tentação de Jesus, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Fez exatamente aquilo que fazem hoje, colocando um carro dentro de uma igreja local. Exatamente. Né? Você vê a figura de Satanás hoje como é que é. Ele mostrou reinos, hoje Satanás mostra carros dentro da igreja. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. A resposta de Jesus, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O reino de Cristo não é carnal, é espiritual. É muito maior do que tudo que nós podemos ter aqui. Não é que essas coisas são pecaminosas, não. Comer não é pecado, beber não é pecado, desfrutar das coisas aqui não é pecado, ter uma tecnologia não é pecado, mas o reino de Deus não se limita a isso. O reino de Deus é muito mais amplo, e foi por isso que os judeus, inclusive, mataram Jesus, porque não entenderam a dimensão do reino de Deus. Eles esperavam um rei político que subisse ao trono de Davi e então tirasse César e desse a Israel o poder das nações, a glória das nações, um povo materialista que não compreendia que o reino de Deus é muito maior do que os olhos alcançam. Se você não entender que o reino de Deus é espiritual,
buscará neste mundo o reino de Deus, mas não encontrará. Como disse Jesus, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele não despreza. Deus sabe que você precisa até de um carro, tendo em vista as necessidades atuais no trabalho, viagens e outras coisas mais. Deus sabe o que você precisa, seja lá o que for. Portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é espiritual. O que nos leva a um outro ponto dele é que ele também não é temporário, é eterno. Enquanto você anseia por coisas que a ferrugem vai comer, a traça vai comer, vão se desgastar, a própria morte tira de nós entes queridos. O reino de Deus é eterno. Enquanto você investe em coisas temporárias, o reino de Deus é eterno. Enquanto você paga uma fortuna para o seu filho estudar na melhor escola, porque você quer que ele seja um profissional que ganhe muito bem, mas despreza a escola dominical, despreza o culto ao Senhor, despreza o ensino da palavra de Deus em casa, enquanto exige que ele estude na melhor escola, você está investindo em coisas temporárias e desprezando as eternas. Você está investindo em coisas que se acabarão, porque um dia também seu filho morrerá, e desprezando a eternidade, porque ninguém pode fugir da morte, e ninguém escapará do juízo de Deus. Não importa se médico, advogado ou um político salafrário, ninguém fugirá do juízo divino. Não despreze a eternidade do governo divino. E como nós já mencionamos, a universalidade dele. Enquanto o homem tem governos locais, o governo de Deus é universal, Senhor de tudo. Meu reino não é daqui, ô Pilatos. Eu não se preocupe, eu não vou tirar você aqui do seu lugarzinho, não. Nem César. César lá, não. Eu não estou preocupado em tirar César. O meu governo é muito maior. Tudo isso pertence a Deus. Inclusive você só está aí porque Deus deu autoridade. Meu governo não é daqui. Meu governo é muito maior. Muito maior. Portanto, você está buscando o reino de Deus da forma correta? Você realmente entendeu o caráter do governo de Cristo? O governo de Cristo é espiritual, eterno e universal. Não limite, não reduza o governo de Cristo às paixões de seu coração. Não reduza o governo de Cristo à sua visão tão pequenina sobre as coisas. Pois o governo de Cristo abrange toda a criação. Mas continuamos. O governo de Cristo é um governo maravilhoso. Antes de você pensar em desprezar o governo de Cristo, eu, rei, eu ter uma pessoa para governar a minha vida, quero não. Eu sou um homem livre. Jovens comumente dizem isso, eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ir para onde eu quiser. Jovens querem botar uma mochila nas costas e ganhar um mundo. Fazer a sua própria epopeia. Antes de você pensar isso, eu quero lhe apresentar o governo de Cristo. Ah, que governo maravilhoso. Jesus continua dizendo, no versículo ainda, agora 37, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O governo de Cristo é o governo da verdade. O nosso rei governa com a verdade.
Ao contrário dos salafrários que estão lá fora, que se candidatam com um monte de mentiras. Ao contrário de uma série de políticos que estão sendo eleitos e que montaram um monte de mentira para você e que depois vão roubar nosso país absurdamente. O nosso Rei, Cristo, governa com a verdade. A verdade é fundamento do governo de Cristo. Mas não só a verdade, tem mais. Se nós recuarmos um pouquinho, capítulo de número 15, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Dar a própria vida em favor dos seus amigos. Por isso, capítulo 18, versículo 11, depois que Pedro meteu a espada no servo do sumo sacerdote, Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Pedro, eu vim para morrer pelos meus amigos. Eu não iria cumprir isso? Eu não iria fazer isso? Será que não? Capítulo de número 6, voltando um pouquinho mais, versículo 33. Jesus disse: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele dá vida para o mundo. E o capítulo 10, versículo 11, Jesus usando uma outra figura, ali era o pão, agora ele é o pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O nosso Rei governa com a verdade, mas também com graça, muita graça, amor, misericórdia. O nosso Rei não escraviza súditos, ele dá a vida pelos súditos. O nosso Rei não engana súditos, ele ouve os clamores dos aflitos, dos necessitados. Como nos diz Hebreus, capítulo 2, versículo 16 a 18. Pois ele, Jesus, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele conhece as nossas necessidades, ouve os nossos clamores e tem satisfação em abençoar os seus súditos, em perdoar as suas faltas. É isso que ele está fazendo. Observe, quem está indo para a cruz é o Rei. Os reis segundo o mundo, disse o próprio Senhor Jesus em Lucas, dominam sobre os outros. Não é assim no reino de Deus, de forma que o maior seja como o menor. Olhem para mim, quem é maior entre nós aqui? Ele diz, não é o mestre, não sou eu, mas eu estou servindo vocês. Este é o nosso Rei. Este Rei está como uma ovelha indo para a cruz, para morrer por súditos, pecadores, indignos, maus, que tantas vezes rejeitam, como esses,
Porque esses que rejeitaram a Cristo, em Atos capítulo 2, são a primeira leva, o primeiro grupo de convertidos, sobre os quais o apóstolo Pedro disse: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês mesmos, crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Por isso diz o texto que ao ouvirem isso, bateu fundo no coração. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro: o que a gente faz agora? Arrependam-se. Ele não disse: estão condenados, agora é o fim, vão para o inferno. Ele disse: arrependei-vos e creiam nele. Arrependei-vos significa que o rei que fora desprezado muito mais do que Samuel, o rei que fora humilhado, crucificado, é o mesmo rei que está pronto para perdoar os seus algozes, os que mataram, o levando para a cruz do Calvário. O nosso rei não é tirano, não. O nosso rei governa com a verdade, mas também com graça, amor, bondade, misericórdia. Por que desprezar esse rei? Por que desprezar o governo de um rei tão majestoso, tão encantador, para trocá-lo pelo teu coração miserável, que tantas vezes fez mal ao outro, enganou, mentiu, maltratou, matou dentro de si mesmo, que tantas vezes fez mal ao próximo, além de si mesmo, que tantas vezes maldisse e destruiu o outro, que tantas vezes quis a ruína do outro e não se importou com nada, e que tantas vezes trouxe desgraça para si mesmo, fazendo escolhas levianas, mas que trouxeram males para si mesmo. Você tem certeza que quer trocar o reinado deste maravilhoso rei pelo seu coração? Ou por outro homem qualquer? Tem certeza disso? Nosso rei é um rei maravilhoso. E estar indo para a cruz é a principal demonstração da beleza deste rei e do seu reinado. E foi este rei que foi rejeitado pelos homens daqueles dias até os nossos dias. E você? Você quer que Cristo governe a sua vida? É este o rei que deve governar a sua vida. Mas é importante lembrar, ainda que o texto não diga, que este rei não simplesmente morreu, não. Ah, pastor, gostei tanto de Jesus. Olha que homem maravilhoso. Deu a vida pelos seus amigos. Eu até queria que ele governasse a minha vida, sabe, pastor? Mas ele morreu, né? Fazer o quê? Não. Não, porque o seu reino não é deste mundo. Ah, não. Ele vive para sempre. Esse rei voltará com o seu reino. E como disse Mateus capítulo 25, versículo 31 a 34, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, aquelas nações que se rebelaram, que disseram: rompamos de nós os nossos laços, vamos embora, não dê bola para esse homem não. Aqueles que rejeitaram o governo de Deus em nossos dias, e afrontaram o Rei da Glória, aqueles que acham que queimar a igreja mostra superioridade ao cristianismo, esses tolos levianos
serão reunidos diante de Deus, porque todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará com autoridade uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita. Não parece ser coincidência na direita, não. Mas os cabritos à esquerda. Não poderia ser diferente. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, que dia maravilhoso! Este rei que está entregando a sua vida ressuscitou. Este rei que está entregando a sua vida pelos seus súditos, para pagar o preço do pecado, para justificá-los, ressuscitou. E nós veremos, vamos continuar com a exposição de João, com a graça do Senhor. Mas é preciso que ainda hoje, ou já hoje, digamos, ele ressuscitou. E é este rei que abençoará seu povo com a sua própria vida sendo dada a ele. Este rei que se dará ao seu povo eternamente, para que, como nos diz o Salmo 16, desfrutemos de sua presença, que é a razão da felicidade eterna do homem. Felicidade que já pode ser desfrutada a começar aqui. Como nos diz Davi no Salmo 16, versículo 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto, versículo de número 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Ele se dará a nós. Sim. Você já deve ter dito diante de um espelho, ou mesmo deitado em sua cama, nos dias mais escuros, como eu queria ser feliz. Como eu queria sentir a felicidade. E ela se encontra em um homem, o nosso Rei. Porque Ele é a razão da felicidade. E quando voltar, mais do que nunca, se dará a nós para desfrutarmos de sua presença, onde há plenitude de alegria. Presença essa que já desfrutamos aqui, mas ainda não plenamente, mas já podemos desfrutar aqui, para nos alegrarmos na presença dEle. É esta a razão da felicidade, é Ele. Enquanto você fica tentando seguir o coração, para fazer o que vier na telha, para fazer a vontade do próprio coração, como se a felicidade estivesse nisso. E então, vai encontrando pelo caminho os muitos problemas que você mesmo traz para si. Enquanto isso, o Rei da Glória é a razão da felicidade. Quer ser feliz? Aquele rei que morreu numa cruz para nos justificar é a razão da felicidade. É Ele. É Ele que, como diz Apocalipse 21, de 1 a 7, voltará para trazer novo céu e nova terra, para que aquilo que fora desfrutado aqui, de uma forma menor, de uma forma mais superficial, possa ser com uma profundidade incomparável, ser desfrutado na eternidade, numa plenitude, ser desfrutado na eternidade, toda a glória de Deus. É Ele. Esse rei, não se engane, voltará. Voltará para nós, para que estejamos diante dele para sempre, para que nos alegremos nele para sempre, para que desfrutemos de todas as bênçãos dele para sempre. Este rei voltará, porque ele já nos justificou, e voltará para glorificar finalmente e definitivamente o seu nome perante toda a criação.
Mas até lá, o que eu faço? Viver com este rei e para este rei. Você quer que Deus governe a sua vida? Você quer que Cristo governe a sua vida? Você quer que o Senhor dirija os seus passos até a volta dele? Ou você quer viver do seu jeito? Ou você quer viver do jeito que você pensa? Ou você quer fazer a sua vontade? Ó homem, que acha que as suas escolhas são as melhores, que suas decisões são acertadas, e que então vai fazendo a sua própria vontade para si e para a sua família, que vai tentando tomar as decisões conforme você acha melhor, ignorando completamente aquele que reina para sempre, e com verdade, graça, amor, misericórdia e bondade. Ó mulher, tu que ouves as muitas tolas feministas, que acham que mostrar a voz e cantar de galo dentro de casa supervalorizará a sua vida, quando não percebem o quão infeliz se fazem ao carregar um peso maior do que podem suportar, ignorando a própria fragilidade e desprezando a graça de ter alguém que possa adorná-las com amor, para conduzir a vida delas com graça e favor. Jesus, o Rei da Glória, que governa com verdade, graça, amor, misericórdia e bondade. Qual é a sua reação diante do governo de Cristo? Agora você sabe que Ele reina e que Ele voltará para mostrar a glória do seu reino. Qual a sua reação diante disso? Você quer que Ele reine sobre sua vida? Você confia na vontade de Deus? Você confia? Certeza? E quando Deus dirige os seus passos para um caminho que você não gostaria, e quando Deus dirige os seus passos para o vale da sombra da morte, quando diante de você está um pasto verdejante, há um texto da Bíblia que ilustra muito bem isso. Vocês se lembram de quando Abraão e o seu sobrinho Ló cresceram e enriqueceram? E então Abraão viu que a terra era pouca para os dois coabitarem, porque o rebanho deles já era muito grande. E os pastores de Ló, o sobrinho de Abraão, e os pastores de Abraão estavam brigando já. Abraão viu, olha, não dá certo, nós somos família, não vamos brigar. Ló, escolha para onde você quer ir. Toda a terra está diante dos seus olhos, Ló. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. O amor de Abraão pelo seu sobrinho faz ele não escolher o melhor, mas dar ao seu sobrinho o que ele achar melhor. Ló foi guiado pela vista. Diz o texto que Ló olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que um dos lados, o campo era mais verde, a vista era mais bonita. E disse, eu vou para lá. Abraão disse, tudo bem, vai para lá, eu vou para o outro lado, para separar o nosso rebanho e não ter mais confusão. Para onde foi que Ló se dirigiu? Sodoma e Gomorra. Sem saber, ele não sabia. Os seus olhos o enganaram. Ló achou que estava fazendo um bom negócio e estava indo para a morte. Sem saber, estava indo para uma cidade prostituta, que pouco tempo depois seria fulminada, destruída por Deus. Ele perdeu a esposa dele naquela cidade. Ele viu as suas filhas perderem os seus noivos. A sua família foi destruída por causa da decisão de Ló, que foi guiado pela vista. Você vai continuar governando a sua vida e se guiando pelo que os olhos alcançam? Ou você confia na vontade de Deus? Quando Deus dirigir você para o vale da sombra da morte, vá, porque ainda lá a mão do Senhor nos guiará.
Mas os pastos verdejantes sem o Senhor são como armadilhas perigosas que nos levam à destruição. Você realmente confia em Deus? Você quer que a vontade dele seja feita na sua vida? Você realmente quer? Jovens, adultos, você quer que a vontade de Deus faça a tua vontade? Talvez todo mundo já tenha dito isso um dia, sem nem perceber o significado disso, cantando: Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida. Meu filho, a vontade é que você vá para o culto hoje. Eu estou cansado, Senhor. Você quer que Deus faça a vontade dele na sua vida? Ou só quando é agradável aos seus olhos? Ou só quando é bonito aos seus olhos? Ou só quando para você parece ser bom? Você que quer que Deus conduza você conforme a vontade dele, sabendo que Deus tantas vezes vai moer você, tantas vezes vai podar você, vai lapidar você, e vai transformar você à imagem do Filho dele, como nos diz 2 Coríntios 3,18. Mas para isso, vai passar pelo fogo, para ser purificado para a eternidade. Ou você quer apenas que ele assine o cheque em branco, e você possa fazer a sua vontade? Você quer que Deus faça a vontade dele na sua vida? E você está buscando a vontade de Deus? Você realmente está buscando? Não é aquele momento: Senhor, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda, eu quero a tua vontade, Senhor, resolva meu problema. Não é fazer aquilo que você está precisando, é buscar a vontade do Senhor, que é aquilo que Ele quer que nós vivamos. Não é você quem decide a hora, o tempo, o lugar, a razão, não é. Ou nós queremos a vontade de Deus, ou nós vamos viver fingindo que nós somos súditos fiéis a Deus. Só quando eu achar que está bom, só quando eu achar que é interessante, só quando eu achar que é assim. Não é assim que as ovelhas de hoje se comportam? Não é assim que terminam os cristãos em nossos dias vivendo um cristianismo acomodado, onde só fazemos o que é conveniente e não o que Deus quer que façamos? Você realmente está buscando a vontade de Deus? Ou está vivendo por conveniência, apenas quando é bom aos seus olhos? Para isso você precisa ler a palavra de Deus. Não a caixinha de promessas. Tem gente que já sabe decorar as 613 promessas do Senhor. Não é uma caixinha de promessa, não. É toda a vontade de Deus. Toda, até aquela que desagrada profundamente o seu coração. Até aquela que confronta, bate de frente com você. Até aquela que deixa você triste por não ser a tua vontade. Como fez Jesus, que estava no Getsêmani, e sabendo que o caminho era a cruz, a morte na cruz, disse ao Pai: Pai, está difícil. A minha vontade, Pai, me livra desse cálice. Mas se submeteu à vontade do Pai, dizendo: mas seja feita a tua vontade. Eu vou à morte. Leia a palavra do Senhor, porque é por meio dela que você saberá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ore ao Senhor, para que Ele dê discernimento, para que você consiga colocar em prática a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, não importa se por caminhos verdejantes ou por vale da sombra da morte, o lugar para onde o Senhor enviar você será o lugar onde Deus quer que esteja, com Ele conduzindo a sua vida.
para glorificar o nome dEle e transformar, trabalhar o seu ser, preparando para a eternidade. É esse o nosso Rei. Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Esta é a verdade. O que foi escrito, porque esta é a verdade. Mas você, como reage a ela? Você quer que Deus governe a sua vida mesmo? Então, viva aos pés do Senhor, para Ele ser glorificado em todo o seu viver.